Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta aos Hebreus, capítulo 7, do verso 20 até o verso 28. Esse trecho, do verso 20 até o verso 28, é a segunda parte de uma pregação que começou no versículo 11, a partir ou tendo como fundamento o Salmo de número 110, versículo 4. Por meio dessa pregação expositiva do Salmo 110, verso 4, o nosso autor visa estabelecer a função sacerdotal de Jesus para sempre, eterna, mostrando-nos que a profecia atribuída a Davi no Salmo 110 é posterior à lei dada por Moisés. E que, se na lei de Moisés fosse estabelecido um sacerdócio perfeito, ou seja, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, pois foi estabelecido na lei de Moisés, não haveria necessidade de, posteriormente, alguns séculos depois, Davi oferecer uma profecia, dar-nos uma profecia a respeito do Messias, do reino messiânico, que teria também a função sacerdotal e que exerceria um sacerdócio perfeito. A partir da crença cristã de que Jesus é o Messias, então nosso autor estabelece o seu sacerdócio a partir da profecia de Davi sobre um sacerdócio futuro messiânico que seria perfeito e substituiria o levítico. Assim, ele estabelece uma pregação do verso 11 até o verso 28. Essa pregação a respeito do Salmo 110, verso 4, é dividida em duas partes. Já abordamos no vídeo anterior a primeira parte, que vai do versículo 11 até o versículo 19, onde ele trata do sacerdócio novo, diferente do levítico, que é atribuído a Jesus a partir da leitura e explicação do Salmo de número 110, verso 4, especificamente a segunda parte, que ele cita no verso 17, dizendo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aborda essa questão do sacerdócio eterno. Agora, na segunda parte dessa pregação, sobre o mesmo versículo, Salmo 110, verso 4, que é novamente citado no verso 21, ele cita-o completamente. Ele cita a parte que não citou antes. A primeira parte que diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Essa segunda parte da pregação sobre o Salmo 110, verso 4, ele vai enfatizar esse trecho, o juramento de Deus a respeito do sacerdócio eterno atribuído a Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Então, de uma forma mais ampla, para que se tenha uma visão mais genérica, o capítulo 7 aborda pregações. Na primeira parte, até o verso 10, aborda-se uma pregação sobre o episódio de Gênesis 14, onde Melquisedeque encontra Abraão. A segunda parte do capítulo 7, do 11 ao 28, encontramos uma pregação sobre o Salmo 110, verso 4, que é dividida em duas partes. Aborda-se na primeira parte o caráter novo e diferente do Levítico, e agora, na segunda parte, aborda-se a superioridade e continua abordando a unicidade do sacerdócio de Jesus. Parece que para o nosso autor em sua época, esta temática era importantíssima, pois a igreja não se via como uma nova religião, mas sim como a continuação do Israel de Deus. Então, se a igreja era a continuação da religião de Israel, no sentido de um Israel espiritual, um Israel contínuo, não segundo a etnia, não segundo o sangue ou a hereditariedade, mas segundo a fé de Abraão,
essa continuidade da religião de Israel na igreja deveria então justificar a alteração do sacerdócio. O levítico deixaria de existir e passaria então ao sacerdócio do próprio Jesus no Santo dos Santos, eterno nos céus, à direita de Deus. Então essa era uma temática muito importante para a época. Talvez nos perguntemos em que essa temática é importante para os nossos dias. Gostaria de, no final da análise dos versículos, abordar brevemente uma relação possível com as demandas da nossa época. Diz assim o versículo 20: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Então, como disse, ao citar o Salmo 110, verso 4, agora nessa segunda parte, do 20 ao 28, ele acrescenta a primeira parte do versículo do Salmo 110, verso 4, sobre o juramento. E vai utilizar esse elemento como argumentação, dizendo que o sacerdócio levítico era exercido não a partir de um juramento que Deus havia feito, mas a partir de uma legalidade, ou seja, dos aspectos da lei. Era a lei que regia o sacerdócio levítico, estabelecendo normas, estabelecendo a prática em si, a liturgia desse sacerdócio e quem poderia exercer esse sacerdócio. Então, o sacerdócio levítico possui um efeito, uma característica legal, ou seja, ele está relacionado à lei, ele é uma ação legal, ele é uma legalidade. Já o de Jesus, ele aborda, não é decorrente de uma lei, não é um aspecto legal, mas sim é maior, como ele vai argumentar aqui. O de Jesus é a partir da palavra do próprio Deus que jurou na profecia de Davi e estabeleceu. Então ele coloca um juízo de valor sobre a lei e a palavra dita por Deus a partir do seu juramento, dizendo que a palavra que sai da boca de Deus com juramento é superior à palavra da lei dada por Moisés. Sendo assim, o sacerdócio que a lei estabelece é inferior ao sacerdócio que o próprio Deus, com juramento, com a sua própria voz, fala por meio de Davi, é então superior. É o que ele diz no verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, ou seja, o sacerdócio de Jesus é constituído a partir do juramento de Deus. Já o dos levitas, como ele diz, porque aqueles sem juramento, ou seja, seguindo apenas um preceito legal, são feitos sacerdotes. Aí ele cita novamente o Salmo 110, verso 4, agora completo, para fundamentar o seu argumento. Mas este com juramento, ou seja, o de Jesus com juramento, por aquele que lhe disse. Então, palavra de Davi profeticamente é atribuída a Deus e não apenas atribuída, mas possuindo uma autenticidade superior à lei dada por Moisés. Aí ele cita: o Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor jurou e não vai ter alteração. Por isso, o que vai ser dito a partir do juramento é perpétuo, é eterno. Já o que havia sido estabelecido pela lei não possuía o caráter de perpetuidade, apesar de na lei estar dizendo sacerdócio perpétuo levítico. Mas o argumento do nosso autor é que aquilo que é perpétuo é, na verdade, o que sai da boca de Deus com juramento. Então ele estabelece graus de juízo sobre o que a lei diz e o que o próprio Deus diz, profeticamente que seja, por meio de Davi que seja, mas se considera que as palavras dadas a Davi são palavras diretas de Deus e confirmada com o juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá, ou seja, agora não tem mais mudança.
tu és sacerdote para sempre. Então isso não vai mudar, para sempre, esse é o argumento. Verso 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Bem, se altera o sacerdócio, altera-se a lei, altera-se também a aliança. Então são os três elementos que são conjugados no argumento do nosso autor: a lei, o sacerdócio e a aliança. Muda-se o sacerdócio, automaticamente muda-se a lei, como ele já argumentou anteriormente, e agora muda-se também a aliança para uma superior. Superior porque essa é estabelecida sob juramento, não a partir de uma legalização de um aspecto da lei. Verso 23. Ora, aqueles, referindo aos sacerdotes levíticos, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, mais uma vez, ele bate no argumento da eternidade, do para sempre. Por que que o sacerdócio levítico não poderia ser para sempre? Porque ele é estabelecido em cima da fraqueza, da carnalidade, no sentido da limitação, como ele diz aqui. Os sacerdotes levíticos eram constituídos em grande número. Por quê? Por causa da morte. Uma vez que um morria, outro tinha que assumir o lugar. Então o número era grande porque a morte obrigava a isso. Segundo autores do primeiro século, como Flávio Joséfo, mais de 80 sumos sacerdotes já tinham exercido essa função no segundo templo. É uma estimativa que ele faz, provavelmente seja até maior. No entanto, o nosso autor estabelece esse argumento. A quantidade de sacerdotes levíticos se dava por causa da limitação. Eram impedidos de continuar por causa da morte. Essa característica já não se aplica a Jesus. Jesus não vai ser impedido de ser sacerdote por causa da morte, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. A morte era o limitador da função sacerdotal. A morte, então, não limita Jesus. Logo, ele é para sempre. Verso 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, já está claro aqui o argumento. O sacerdócio de Jesus não é limitado pela morte. Por quê? Porque ele venceu a morte. E por isso é imutável, não tem necessidade de um sucessor ou de uma substituição. Verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, então, mais uma vez ele reforça o argumento da perfeição do sacerdócio de Jesus, porque ele pode salvar totalmente a todos que se cheguem a ele, a Deus por meio dele, vivendo sempre para interceder por eles. Então, reafirma-se a função sacerdotal para sempre de Jesus nos céus. Ele não apenas realizou o sacrifício de si mesmo pelos nossos pecados, mas ele também é o intermediário, o intercessor, exercendo uma função sacerdotal à direita de Deus nos céus, como ele diz, para interceder por eles, por aqueles que se chegam a Deus. Então, o trabalho de Jesus não foi apenas oferecer o sacrifício de si mesmo pelos pecados, mas também de contínuo intercessor daqueles que se aproximam de Deus pelo seu intermédio. Verso 26 em diante, 26, 27 e 28, nos apresenta um aspecto bastante ímico, né? A gente pode observar pela própria construção das palavras e da sua formatação, que temos aí um aspecto de louvor e hino a Jesus. Verso 26. Com efeito, nos convinha, nos era necessário, um sumo sacerdote. Agora ele já muda o termo, né? Antes ele falava sacerdote, 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 agora ele já utiliza a expressão sumo sacerdote. Com efeito, nos convinha,
lhes era necessário um sumo sacerdote assim como este, assim como Jesus. Como? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Bem, esses aspectos que ele qualifica Jesus de santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, eram aspectos que se buscava no sacerdócio levítico também. Por isso, eles tinham toda uma regra de separação do cotidiano das relações sociais. No entanto, esse aspecto se aperfeiçoa em Jesus, uma vez que ele está à direita de Deus nos céus. Então, ele se torna separado no sentido pleno, sem culpa, sem mácula, e a ressurreição prova isso, separado dos pecadores, ou seja, não convivendo nas relações sociais de forma física, de forma plena, e feito mais alto que os céus, ou seja, ele está à direita de Deus, o posto mais alto que se pode imaginar na cosmovisão do universo a partir da visão cristã. Então, essas características Jesus possui por estar ressuscitado à direita de Deus. Características essas que os sacerdotes levíticos buscavam ter, procuravam ter, tinham-na de uma forma imperfeita, mas de forma nenhuma plena. Verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Mais uma vez ele compara o exercício sacerdotal de Jesus e o exercício sacerdotal dos levitas. Primeiro ele diz, os levitas sacrificam, ou seja, os sumos sacerdotes ao longo do tempo sacrificavam todos os dias. Bem, a expressão todos os dias é bastante genérica dentro do argumento do nosso autor. Não significava que o sumo sacerdote em exercício no momento histórico qualquer participasse de todos os sacrifícios diários que eram feitos, tanto o de manhã quanto à tarde. Havia muitos sacerdotes que auxiliavam nesses serviços. Então, não é ao pé da letra, o sumo sacerdote fazia todo dia sacrifício de manhã e de tarde, mas é de uma forma genérica dizendo, ele fazia de forma contínua, ele tinha que fazer muitas vezes, ele fazia de forma repetitiva, por causa da sua imperfeição, não apenas pelo do povo, mas também por si mesmo. Primeiro ele fazia por si e depois para o povo. Primeiro ele se purificava para depois se purificar o povo. Já Jesus ele vai argumentar que é superior, por quê? Primeiro que ele não oferece um sacrifício, um outro, ou um animal, ou alguma coisa como sacrifício. Ele oferece a si mesmo. E por ele oferecer a si mesmo, ele ofereceu um sacrifício perfeito, único, que não precisa ser repetido. Então, vai se somando os argumentos do nosso autor para provar que Jesus é superior. Agora, aqui, pelo sacrifício feito uma vez só, de si mesmo. Continuando o verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Ou seja, que a morte vence, a morte o finaliza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, mais uma vez, ele retoma o argumento lá de cima, do verso 20, a palavra juramento está lá, a palavra juramento reaparece aqui. Então, de uma forma, ele estabelece um início e fim de argumento, o argumento a partir do juramento. Ou seja, ele diz, a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Ou seja, era uma constituição legal. Já Jesus é constituído muito tempo depois da lei, então era necessário uma perfeição, uma vez que na lei não estava a perfeição. Constituiu por juramento, maior do que o aspecto legal, o próprio Filho perfeito para sempre. Então, os sumos sacerdotes pela lei eram limitados pela morte, eram fracos, morriam. Já o Filho de Deus, o perfeito, é constituído sob juramento, que é uma instância maior, e para sempre,
Por quê? Porque ele venceu a morte. Agora, ressuscitado, ele continua ou exerce, né? O argumento do autor dos Hebreus é que o sacerdócio de Jesus continua ou começa a partir da ressurreição, né? E não durante a sua vida terrena. A partir da ressurreição ele é constituído, então, sumo sacerdote para sempre, perfeito, superior, a partir do juramento. Bem, como eu abordei no início, quais seriam os aspectos de importância desses argumentos do sacerdócio de Jesus ao levita? Por que isso seria importante para a igreja nos nossos dias? Talvez não nesse sentido absoluto da função sacerdotal de Jesus com levitas, mas existem algumas questões que precisam ser aprendidas ou reaprendidas ou lembradas a partir desses textos, que muitas vezes a igreja vai tomando uma certa direção diferente. Por exemplo, quando a igreja estabelece sumos sacerdotes entre eles, entre os seus líderes, quando na realidade essa função é de Jesus. E todos nós somos sacerdotes no sentido igualitário, pleno, irmãos e irmãs. Então, eu acho que o texto ajuda a reforçar essa ideia de que o nosso sumo sacerdote é Jesus. E todos nós, crentes em Cristo, irmãos e irmãs, somos todos sacerdotes, sem essa variação de superioridade e inferioridade entre nós. Um outro aspecto importante que nos ajuda o texto a lembrar é o esforço que muitas igrejas hoje têm de voltar ao judaísmo, de ressuscitar as tradições judaicas, principalmente as questões étnicas que marcavam o povo em si mesmo. Isso é uma questão interessante que a gente precisa entender, que em Jesus todas aquelas coisas ficam ultrapassadas e o novo sumo sacerdote surge a partir do juramento, a partir da palavra de Deus, e não estamos mais sujeitos aos sacerdotes levíticos, automaticamente aos aspectos da lei levítica, da lei de Moisés, que regia essas questões. Agora, em Cristo, temos um sumo sacerdote para sempre, novo, perfeito, universal. Um grande abraço.